No sol, no mar, no vento, ou no pensamento, ele faz. É forte como o sol, sublime feito a lua, o meu Jesus. Ele quer tocar em cima, forte do meu ser. Pra não ver você sofrer assim. Por isso, abra de uma vez seu coração. Jesus vem pra você. Abra de uma vez seu coração. Seu coração. Deixa o coração. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que Jesus possa estar abençoando a todos vocês. A irmã Marilene está conosco, a irmã Ana Lúcia também, a irmã Nilda, toda a família. Bênção de Deus, né? Estarmos aqui reunidos, ainda que via internet, né? Mas essa é a forma e não temos muito o que fazer, né? A não ser nos adaptarmos a esta nova realidade em que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, estamos transmitindo por aqui, simultaneamente estamos transmitindo também pelo YouTube, para que possa alcançar o maior número possível de pessoas, né, onde essa mensagem puder chegar. Então, se você puder compartilhar, né, aí, enquanto eu estou falando aqui, você pode compartilhar essa sala, essa transmissão para o teu grupo, e aí as pessoas poderão estar acompanhando, né, normalmente. Então, e nós estamos com um grande desafio, né? Agora aqui em Sapiranga, aqui na região do Vale dos Sinos, foi decretada a bandeira vermelha, né? A bandeira vermelha, então, a partir de agora, as reuniões, cultos, missas, né? Qualquer celebração religiosa, ela está suspensa, né? Temporariamente. Me parece que vale por 2 semanas até fazer uma nova avaliação. Então, nós vamos continuar usando aqui a ferramenta da internet para podermos transmitir a palavra de Deus para as pessoas, né? Para que de alguma forma a gente possa se manter unido. Então, que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo. É um tempo de realmente nós nos cuidarmos, né? Tivemos aí o primeiro falecimento aqui em Sapiranga, e me parece que nas cidades aqui próximas também já aconteceram. Irmã Rosane, Dorival, boa noite, graça e paz, Deus abençoe vocês, né? Todos aqui estão chegando. A irmã Marilene está pedindo oração aqui para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, farmácia, hospitais e postos de saúde. Realmente, minha irmã, vamos lembrar deles em oração, né? Todos aqueles que estão na linha de frente. O risco parece que está aumentando, e com a chegada do frio, se bem que ontem, né, começou o inverno e Deus o livre, que calorzinho que está fazendo, né? Que calorzinho que fez ontem e hoje. Mas graças a Deus por tudo, né? Mas vamos orar sim por eles. O irmão Vober também está mandando uma boa noite para todos. Enfim, vamos começar, vamos orar nesse momento. Como bem lembrou aqui a irmã Marilene. Graça e paz, irmã Maria Isabel. Deus abençoe a senhora. Como bem lembrou a irmã Marilene, vamos orar aqui por todos os profissionais da área da saúde, né? E depois da oração, eu vou estar trazendo aqui uma meditação na palavra do Senhor, hoje sobre o tema descobrindo os propósitos da vida cristã, comunhão. Quero falar um pouco sobre comunhão hoje. E como os irmãos já sabem, aqueles que estão conosco, né, a mensagem não é muito longa, de internet aqui a gente procura dar uma suprimida. Como a gente também não pode estar se reunindo na igreja, apesar de estar em obra lá na nossa igreja, estamos sem luz ainda. Ai, que novela essa luz, não ligam a luz. Mas estamos já sonhando algumas coisas para frente, né? Caso persista essa proibição de cultos, então a gente tem que planejar algumas coisas, né?
A Alcemi também está conosco, Deus abençoe. Então vamos orar então nesse momento, vamos lembrar então dos profissionais da área de saúde e agradeço a todos aqueles que já estão se achegando e estão conosco aqui nesse momento. Então vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que através da internet, mas que o Senhor possa estar abençoando cada profissional da área da saúde, como a irmã Marilene lembrou muito bem, ó Pai. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, atendentes, ó Pai, todos aqueles que precisam trabalhar, que trabalham em comércios e áreas que atendem normalmente, mesmo em período de pandemia, que o Senhor possa proteger cada um deles, ó Deus, assim como nós temos aqui a Nayara, que trabalha na farmácia, junto aos seus colegas, enfim, ó Deus, todos os profissionais que precisam estar atendendo o público, que o Senhor possa proteger a cada um deles, ó Pai, no nome de Jesus. Por favor, ó Deus. E o desejo do nosso coração é que essa pandemia possa se acabar, ó Pai, para que tudo possa voltar dentro de uma normalidade na medida do possível. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, e que possamos nos cuidar e nos proteger nesta época e nesse período de pandemia também. Deus abençoe a sua igreja, que não pode se reunir nesta época, ó Deus. Os irmãos não podem se reunir no templo nessa época, mas por favor, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada um. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Amém. Sim, Vober, bem lembrado do Selair, né? Vamos estar orando por ele, o missionário lá do Mato Grosso que contraiu aí, foi infectado pelo Covid, mas a última notícia que eu vi que ele já estava um pouquinho melhor, né? Bem complicado. Mas, meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui sobre esse tema, como eu falei no início. Há uns domingos atrás eu preguei sobre o tema adoração, né? Que é o primeiro propósito da vida cristã, é a oração. E eu quero hoje pensar com você sobre a comunhão. Lembrando que todos nós, por mais que talvez você ainda não tenha percebido ou entendido qual é o propósito da sua vida aqui na Terra, por que Deus permitiu que você viesse ao mundo. E olha, meus irmãos, a gente vive assim uma situação tão complicada. Ontem eu fui buscar minha filha no trabalho, né, era antes do almoço, e ela sai mais cedo no sábado. Eu compartilhei até com minha esposa aqui uma cena que eu vi aqui no centro da cidade, que me doeu demais o coração. Eu parei numa sinaleira. Olha como que é importante nós vivermos em comunhão, meus irmãos. Como que é importante nós termos pessoas próximas a nós. É muito importante termos pessoas próximas a nós. E eu parei naquela sinaleira, próxima à prefeitura, e tô ali esperando o sinal abrir, e eu olhei para o meu lado, assim, direito, e vi que tinha uma jovem sentada, tinha uma criança atrás dela, mas ela não estava maltrapilha, ela estava até vestida, digamos, normal e tal. E aí eu fiquei olhando assim, eu percebi que todo mundo que passava, ela ficava olhando para as pessoas. As pessoas passavam para lá e para cá, e muitas nem notavam que aquela mulher estava ali sentada. Eu percebi um olhar nela assim diferente. De repente passa um casal e eu não vi aquela mulher que estava sentada naquela calçadinha ali. Eu não vi aquela mulher pedindo esmola. Eu não vi. Mas o casal passou e o rapaz lá, um jovem senhor, alcançou um dinheiro para ela. E ela, quando ela foi pegar aquele dinheiro, ela estava trêmula, tremendo muito. E pegou o dinheiro, guardou e ficou ali. E eu fiquei assim parado. Ainda bem que o sinal não abriu, porque eu fiquei parado vendo aquela cena. Mas o que me chamou a atenção não foi o fato dela não pedir esmola e o rapaz dar esmola para ela. Não foi isso. O que me chamou a atenção foi o olhar daquela mulher. Eu fiquei assim, fiquei tão impactado que eu comentei com a Anaí, com a minha esposa, né? O olhar, um vazio naquele olhar. E eu fiquei pensando assim, eu acho que ela precisava muito mais do que o dinheiro que ela recebeu. Eu não sei qual foi o valor. Pela cor da nota, eu imagino o quanto foi. Mas eu fiquei pensando assim, não é o dinheiro que ela estava precisando. Talvez até estivesse. Mas o olhar tão vazio dela, um olhar sem esperança. Um olhar de quem não tem ninguém próximo dela. Sozinha na multidão. Um olhar de quem não tem Jesus no coração. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A pessoa pode até ter Jesus no coração, pode ser um crente em Jesus e passar por privação, passar por necessidade,
mas o olhar vai brilhar, porque tem Jesus. E quando a pessoa não tem Jesus, ela pode ter uma baita de uma mansão, um carrão na garagem, uma conta milionária, e o seu olho não brilhar. O que faz o nosso olho brilhar é Jesus. É Jesus. E aquela mulher tinha um olho assim, sem brilho nenhum, sem vida, sem nada. Faltava ali esperança. Confesso para vocês que se eu tivesse condições de parar o carro, descer e falar, mas eu estava no trânsito, né? Aí abriu a sinaleira, eu tive que ir embora. Mas eu falaria de uma esperança para aquela mulher que chama-se Jesus. Então, pensando, talvez se eu perguntasse para aquela mulher, por que você acha que você está aqui na Terra? Por que você acha que Deus permitiu que você viesse ao mundo? Provavelmente ela teria motivos para dizer assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Minha vida é assim, assado, tal, tal, tal. Mas nós vimos na outra mensagem, como eu falei aqui, sobre a adoração, né, que nós adoramos a Deus quando nós o amamos supremamente, quando nós confiamos nele completamente, quando nós o obedecemos prontamente e quando nos entregamos a ele absolutamente. E hoje eu quero pensar sobre o outro propósito da vida cristã, comunhão. E é interessante, né, falar de comunhão no momento em que nós não podemos nos reunir. Não podemos nos reunir. Precisamos estar separados. Não podemos nos reunir enquanto igreja, né, enquanto igreja do Senhor, lá no templo. O que tem impedido da gente ir não é só a falta de luz, né? Infelizmente, a falta de energia lá, não ligaram até hoje. Amanhã eu vou estar lá na RGE para ver o que está acontecendo e tudo mais. Mas, e agora essa questão da pandemia, bandeira vermelha e tal, né? Para que nós fomos formados? Olha só o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, parte B. Deus nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora já somos membros da própria família de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Você que está nos ouvindo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E por que é importante viver na família de Deus? Olha o que diz lá em Colossenses 3,15. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Então, viver na família é fazer parte do corpo de Cristo, é viver juntos em paz. É por isso que é importante. E é por isso que a gente sente falta. Olha, meus irmãos, a salinha das crianças lá tá a coisa mais linda, assim. Foi a sala, assim, que a gente mais se dedicou. Muito mais a salinha das crianças do que o próprio local de culto. Né? Tá fantástico, assim. As irmãs ali fizeram um trabalho fantástico. Alguns irmãos ali auxiliando e tal. Enfim, ficou muito lindinha a sala. Mas eu fiquei olhando assim, meu Deus. E aí a Naí falou assim, poxa, quando é que as crianças vão poder vir para poder se reunir aqui na salinha? Né? Quando é? Enfim, é muito bom fazer parte da família de Deus. É muito ruim não poder se reunir nesse tempo, mas é bom demais fazer parte da família de Deus. Quando nós experimentamos viver juntos, isso chama comunhão. Meus irmãos, comunhão. É claro que cada um de nós, com as nossas diferenças, com as nossas escolhas, com as nossas aptidões, cada um pensando diferente um do outro, não é verdade? Mas viver juntos, concordando, não concordando, discordando, enfim, seja o que for, né? É a gente ter esse privilégio de estar juntos e como família de Deus. Isso que é fantástico, isso que é muito bom. E quando nós experimentamos viver junto em comunhão, existem marcas na Bíblia de uma comunhão verdadeira, né? 1 João 1, 7, 8 fala assim, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então,
Há autenticidade quando a gente vive em comunhão. Há também perdão, compaixão, misericórdia, compreensão. Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, quando nós vivemos em comunhão como filhos de Jesus, filhos de Deus, membros da família de Deus, nós precisamos perdoar. Porque em algum momento, meus irmãos, qualquer um de nós, em algum momento, alguém poderá nos ofender. Assim como nós também corremos o risco de ofendermos a outra pessoa ou alguém com uma palavra, um gesto, ou às vezes até mesmo a omissão, né, de não se meter, não se envolver. Então, mas quando nós vivemos assim, há compaixão, a gente olha para um irmão, a gente fica sabendo que tem um irmão, uma família da igreja necessitada, precisando de alguma coisa, a igreja vai lá, se mobiliza para poder abençoar aquela pessoa. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia é uma palavra assim fantástica, né? A palavra misericórdia vou tentar botar aqui para vocês entenderem, né? A palavra misericórdia é como você sensibilizar com a miséria do outro. É a miséria no coração, né? Misericórdia, cardia. Então é você se sensibilizar com o outro. É olhar para o outro e se colocar no lugar do outro e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para abençoar essa pessoa? Então, quando nós vivemos em comunhão, a gente consegue viver em misericórdia. E também compreensão, meus irmãos. Compreensão. Não é nós aceitarmos as coisas erradas e está tudo certo. Não, mas é nós compreendermos a situação que aquele irmão, aquela irmã está vivendo e nos colocarmos à disposição para ajudar, para abençoar a vida daquela pessoa. Há uma palavra, antigamente, meus irmãos, quando alguém. Aí o pessoal aí mais da minha faixa etária para cima aí, né? Aí antigamente, aí fala assim, ih, fulano foi exortado. Ainda mais na igreja. Quando fala assim, fulano foi exortado, que fulano foi chamado a atenção. Ih, fulano vai ser exortado. E mesmo essa palavra exortar não é para ter essa conotação de chamar a atenção, de xingar, de brigar. Essa palavra exortado, ela é para levantar a pessoa e não para derrubar. Mas ela ganhou uma outra conotação, né? Outro significado ao longo do tempo aí. Então, quando nós vivemos em família, a gente pode viver tudo isso. Viver em família, uma comunhão bíblica verdadeira, meus irmãos, pode produzir ajuda, paz, pacificação e unidade. Efésios 4:3 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer todo o esforço para conservar a unidade. Para conservar a unidade, às vezes a gente vai ter que fingir que não escuta determinadas coisas. Temos que ter muito cuidado com aquilo que as pessoas vêm dizer para a gente. Olha, eu tenho um problema com isso, meus irmãos. O pessoal da igreja sabe, eu não gosto de negócio de fofoca, de disse-me disse, tal. A gente tem que ver. Eu tinha um pastor lá, que ele já faleceu, ele dizia, olha, a verdade, ela tem 3 lados. A minha, a sua e a verdade em si. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que as pessoas trazem e ficam jogando no ouvido da gente, né? Porque isso pode promover, às vezes, desunião. Romanos 14:19 diz assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É isso que a gente tem que procurar. O que vai abençoar, meu irmão? O que vai estar junto com ele? O que vai promover a paz? O que vai promover a edificação do corpo de Cristo? Essa tem que ser a nossa preocupação primária. Não é, você viu fulano? Você viu o que fulano fez? O que fulano deixou de fazer? Ó, aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando alguém vier falar alguma coisa de outra pessoa para você, você pergunta assim para ela assim, você já conversou com a pessoa sobre isso? Você já disse para ela? Tá. Você vai ver como é que, ó, as fofocas vão acabar. A fofoca, ela existe, meus irmãos, porque tem quem dê ouvido. Vocês sabem quais são dos programas que mais tem audiência na televisão?
Esse programa de fofoca de artista. Ó, tem uns aí antigão, não sai do ar nada. Tem um programa diário na televisão que eles têm um quadro que é só de fofoca. Aquele quadro ali é o horário que eles arrebentam na audiência, porque todo mundo quer saber o que que os artistas estão fazendo, como é que tá a vida dele, o que que tá, separou, não separou, casou, morreu, viveu, nasceu. As pessoas têm interesse nisso. Se não tivesse pessoas interessadas nisso, esses programas não iriam subsistir. Se não houvesse pessoas aqui fora com os ouvidinhos assim, ó, coçando para ouvir a vida dos outros, né? A fofoca também acabaria. Mas a comunhão na igreja, ela produz unidade. Nós temos que trabalhar para isso. Trabalhar para isso. E Romanos 12, 17 e 18 diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Precisamos buscar essa paz entre nós. Meus irmãos, a gente já está vivendo um período tão ruim. Tão ruim. A gente não está podendo visitar as pessoas como nós gostaríamos de visitar. Eu estou angustiado, estou angustiado. A gente não pode. Tem pessoas que estão com problema de saúde, que não podem nos receber. Eu também, vocês sabem, minha saúde também não é das melhores para que eu possa estar aí me expondo, mas eu vou lá, eu visito e tal. A gente está evitando assim, o máximo que a gente pode, até pensando no outro também, né? Pensando no outro. Mas, meus irmãos, assim, eu tenho sofrido, já tenho compartilhado com alguns irmãos da igreja, eu queria estar mais junto. Alguns eu tenho visto mais por causa da obra da igreja ali, né? Então a gente acaba se vendo, trabalhando junto, dando martelada no dedo. Ixi, meu Deus do céu, é cada coisa, cada história. É cano que é furado, né? Aí o cano fura, aí o irmão pergunta onde é, aí o outro tira o dedo, vai no rosto. Pá, uma história. Mas a gente dá risada junto, a gente fica cansado junto, mas a gente não consegue estar junto com todos os irmãos. Então imagina, já estamos vivendo essa época tão ruim. Imagina se a gente não puder estar junto, né? Que já não estamos podendo. Mas finalizando aqui, finalizando a palavra de hoje, dessa importância de nós vivermos em comunhão, e aí tem uma historinha que conta assim de um cão com a criança. Mesmo o cão, né, tem um negócio interessante. Nós temos um cachorrinho aqui em casa aqui que mudou completamente a nossa dinâmica aqui e tal. É um baita companheiro mesmo. É o Thor. E vocês já repararam que o cachorro você pode brigar com ele, você pode botar ele para, você pode empurrar, você pode até descer-lhe o relho. E na primeira oportunidade ele está junto contigo, na primeira oportunidade ele vem e fica junto contigo. E conta uma historinha de uma criança que ela rejeitava o cachorro, ela empurrava o cão, ela era ingrata com aquele cachorro, ela botava para fora. Parecia que ela não gostava de nada. Mas o cão era persistente, o cão sempre se chegar perto dela, o cão não desistia da criança, ele insistiu até a criança ceder e começar a fazer carinho nele. Em um processo de vida cristã, e falando de comunhão, às vezes as pessoas rejeitarão a nossa ajuda, às vezes as pessoas poderão ser ingratas, eu estou falando dentro da própria igreja, às vezes isso pode acontecer. Ingratidão. Às vezes a pessoa pode virar a cara. Não deveria, mas pode acontecer. Poderão até não querer dar atenção ou não querer gostar da sua intenção, enfim. Por mais que a gente pregue, fale sobre isso, sobre ensina, mas pessoas são pessoas e tem gente que ainda precisa ter uma experiência verdadeira com Jesus. Tem gente que ainda precisa ter uma experiência verdadeira com Jesus. Mas assim como esse cão, a gente precisa ser persistente, paciente, insistir até que aquele outro irmão, aquela outra irmã possa ceder um pouquinho. Possa ceder um pouquinho. E Romanos 12:5 vai dizer: assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele. E cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Porque cada um de nós temos um trabalho diferente a executar. Assim pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. Olha que coisa linda, impressionante. Todos nós somos um corpo, todos nós precisamos trabalhar unidos. Entendendo que na igreja não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém, não tem ninguém superior.
O pastor não é superior. Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O pastor ele precisa estar ali para servir a sua igreja e não para ser servido. E quem nos ensinou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que ele veio para servir e não ser servido. E o pastor Marcos Melo, meu grande amigo, colega de seminário, que já deu uma boa noite ali, ele estava na sala de aula quando a gente aprendeu isso aqui, né? Que o pastor não é para ser servido, mas para servir. Essa é a função pastoral. Nós estamos ali para servir. Eu estou ali para servir a igreja do Senhor Jesus aqui em Sapiranga. E nós somos um corpo. Essa é a melhor explicação. Nós somos um corpo e não tem ninguém melhor. Se você olhar para o seu corpo, quem que é mais importante? Às vezes você fala assim, esse dedinho aqui não tem importância nenhuma. Arranca ele para ver. Arranca ele, fica sem ele. O dedinho do pé, por que, que tem aquele dedinhozinho? E é feio aquele dedinho. Aquele dedinho do pé ali, o cantinho lá, o dedinho mindinho que a gente fala, né? O pequenininho lá. É feio. Mas tira ele. Por que, que existe ele? Na verdade, tem uma função. Então, todos os nossos órgãos são importantes. E assim também na casa do Senhor. Então, resumindo, meus queridos, a mensagem de hoje. Isso aí, Marcão, meu amigo. Resumindo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. É importante viver na família de Deus. Olha, meus irmãos, por favor, nós temos orado. A liderança da igreja tem orado. Quando acabar a pandemia, a gente poder se reunir de novo no novo local de culto, uma benção. A gente não quer que ninguém se perca. A gente não quer que ninguém deixe de congregar. Por isso que a gente está aqui pregando, telefonando para alguns, mandando mensagem e tal, que a gente não quer perder isso aqui. Mas você foi formado para fazer parte da família de Deus. É importante viver na família de Deus. As marcas bíblicas de uma comunhão verdadeira são autenticidade, perdão, compaixão, misericórdia, compreensão, ajuda, paz, pacificação, unidade e ter misericórdia do próximo. Ter misericórdia do próximo. Eu estava aqui antes de começar essa transmissão, eu estava ouvindo o meu amigo, pastor Renato, o Renato Marcão, lá do seminário, nosso amigo, pastor Renato Fagundes, lá de Guapimirim, e ele estava falando uma coisa interessante, ele é formado em ação social, assistente social, né? É ação social, eu não sei como é que fala a profissão dele. Ele fez ação social, mas acho que é assistente social, né? E ele dizendo que o coração dele dói quando chega uma pessoa e ele fala assim, olha, eu não posso preencher isso aqui para você, não posso fazer isso, aquilo. Você não tem ninguém que possa fazer por você? E a resposta de muitas pessoas é, não, eu não tenho quem possa fazer por mim. E ele fica assim indignado, como é que pode? As pessoas não têm outra pessoa para poder fazer por elas. Viver em comunhão é muito importante. É tão importante que Deus, ali quando fez o homem e tal, falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí foi lá e providenciou a dona Eva lá. A Bíblia é o tempo todo, meus irmãos, Deus querendo se relacionar com nós, com o seu povo. Comunhão é algo que está no coração de Deus. E comunhão é algo que precisa estar no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero só ver aqui, eu passei o olho aqui, vi rapidinho aqui um pedido de oração. Vamos estar orando pelo pastor Selair, missionário lá no Mato Grosso, que está aí com a Covid-19, andou bem mal esses dias aí e tal. Né? O Fábio também está pedindo aqui pelo Marcelo, que está resfriado. Ai, tá certo, tá certo. Deixa eu, eu vou ter que contar aqui, Fábio. Agora você me entregou aqui. Ai, ai, ai. Mas, irmão, a gente tá em obra lá na igreja lá, e aí eu aí foi pediu para pendurar os negócios lá no banheiro lá e tal, né? Aí eu comecei a fazer furo, fez uns furos na parede lá com a furadeira. Aí botamos o trocador de fralda das crianças e tudo mais. Aí fui colocar um negocinho lá para trocar o papel, né? Papel toalha. Barbaridade, mano. O segundo furo que eu dei, acertei um cano. E foi água para tudo quanto é lado. Aí eu botei o dedo, né? Botei o dedo lá e tal. Falei, aí corre lá, chama Fábio, chama Marcelo e tal. Chama eles lá pra mim. Aí o Marcelo, tadinho, chegou e falou assim: o que que foi? Onde é que eu fui? Eu tirei o dedo, mas foi aquele jato d'água na cara do Marcelo, assim, tadinho. Ficou eu e ele todo molhado lá o tempo todo e tal. O Fábio deu uma de Matrix, né? O Fábio saiu na hora lá, não conseguiu se molhar. E aí, por isso que ele tá falando aqui que
Que o Marcelo ficou resfriado. Essa foi boa, Fábio. Me pegou a pegadinha, tá certo. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana, né? E vamos orar. Minha Marilene, não é fácil não. A turma aí pega no pé aí, não dá fácil pra gente não. Opa, Ivone e Lucas também tá com a gente. É isso aí, ó. Se fosse, né, pastor para pregar, vai fazer buraco em parede, aí faz buraco lá e. Mas graças a Deus, o Marcelo, mesmo molhado, foi lá e resolveu lá e estancou lá, e graças a Deus já resolveu o negócio da água já. Tá bom, gente? Eu quero orar por todos vocês, lembrar do pastor Selaí também. E se domingo que vem não pudermos ter o culto lá na congregação, no nosso local de culto, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, trazendo a palavra do Senhor. Tá bom, Rosane? É isso aí, Rosane. É fácil não. Mas vamos orar então, meus queridos. E Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado àqueles que estiveram conosco. Essa transmissão está sendo feita também simultaneamente no YouTube. E depois eu vou disponibilizar aqui o link. Se você sentir à vontade, quiser compartilhar com alguém, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar então? Senhor, mais uma vez na sua presença, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Muito obrigado por esses minutos aqui com estes irmãos e muitos outros que serão alcançados por esta palavra. Que, ó Deus, que o Senhor possa dar uma semana abençoada para todos os teus servos e que em breve, ó Deus, muito em breve, nós possamos nos reunir, ó Pai, para vivermos em comunhão. Mas mesmo afastados, nós podemos viver em comunhão uns com os outros. O Senhor possa estar com o seu servo, pastor Selaí, lá do Mato Grosso, que foi infectado pelo Covid, ó Deus, o missionário do Senhor. Que tu possas, ó Deus, estar com ele, na sua recuperação, que ele seja curado dessa enfermidade, ó Pai. Por favor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe os médicos. E mais uma vez, como a irmã Marilene lembrou aqui no início, esteja com todos os profissionais da área da saúde, que o Senhor possa proteger a cada um deles, ó Deus, e graças te damos pela vida deles. Por favor, ó Pai, os abençoe. E abençoe cada irmão, cada irmã que esteve conosco aqui nesses minutos. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles. E, ó Deus, que muito em breve nós possamos nos encontrar, possamos nos reunir e voltarmos a ter comunhão no Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Tranquilo, Fábio? Tranquilo. Tá uma benção mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Então, se domingo que vem a gente não puder ter o culto lá na congregação, eu vou estar aqui transmitindo de casa uma palavra do Senhor para todos vocês, tá? Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.